Fala moçada, boa noite, professor Carlos Henrique. E hoje a gente está aqui para fazer um comentário muito breve dessa primeira fase de US 2024.1, nas disciplinas de História. E moçada, de antemão deixar bem claro, né, a prova clássica aí de primeira fase, 8 questões de História, dentre as quais a gente vai ter, né, uma divisão muito clara de 4 questões ligadas à história do Brasil e 4 questões do que a gente chama de história geral, né, numa abordagem para uma prova de conhecimentos gerais, algumas questões com temáticas bem específicas, ok? Na prova de história do Brasil, as 4 primeiras questões, né, da 23, 24, 25 e 26, a gente vai ter temáticas bem distribuídas, né? A primeira questão é a questão de Brasil pré-colonial, essa chegada portuguesa ao que depois vamos chamar de Brasil. Nós vamos ter uma questão sobre o processo de independência, né, relacionando a questão da Revolução Liberal do Porto e todo esse processo dos interesses das elites no que seria, né, a consolidação dessa independência política. Nós vamos ter a presença de Era Vargas, sempre debatido e comentado como muito importante no processo da história do Brasil. E uma última questão dessa transição da monarquia para a república e a implementação da chamada República Velha, em específico com temáticas ligadas à questão da República do Café com Leite, ou República Oligárquica. Nas questões de história geral, a gente vai ter uma variação também bem distribuída, né? A gente vai ter aí o retorno de Grécia, tá? Vamos ter questões sobre Renascimento, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, uma questão também sobre o Império Russo, nessa ideia dessa Rússia pré-revolucionária, né, czarista, e, para finalizar, uma questão envolvendo a implementação do nazismo na Alemanha, com práticas, né, para além do antissemitismo e perseguições a grupos múltiplos dentro da Alemanha nos primeiros anos de governo nazista. Para finalizar esse nosso apanhado geral da análise da prova da US, eu gostaria de pegar com vocês a questão 27, sobre Grécia, né, envolvendo conflitos na Grécia Antiga, tá? E ver rapidamente com vocês, caros estudantes, a análise dessa questão. No último século de sua existência, como Estado independente, Atenas se empenhou em 2 guerras. A guerra contra a Pérsia, conhecida como Guerras Médicas, e a guerra contra Esparta, conhecida como Guerra do Peloponeso. E a questão finaliza com o seguinte comando: sobre a Guerra do Peloponeso, é correto afirmar que... E aí nós temos os 4 itens à disposição, lembrar para a gente, né, essas 2 grandes guerras que envolvem a Grécia, as guerras externas, em especial a guerra contra os persas, chamada de Guerras Médicas. Lembre-se que os persas eram conhecidos também como Medos, um dos povos formadores do Império Persa, que vai culminar depois com a vitória dos gregos. Posteriormente, nós vamos ter uma guerra interna entre as cidades e estados, comandadas por 2 blocos antagonistas. Um grupo liderado por Atenas, chamado de Liga dos Delos, em oposição a um outro grupo chamado de Confederação ou Liga do Peloponeso, esse liderado por Esparta, onde nós vamos ter a culminância da vitória espartana, sobreposta depois pela cidade de Tebas, e a questão vai nos convidar a pensar um pouco das consequências dessa guerra, que vai culminar com o item D, com a ideia do enfraquecimento dos gregos. A guerra interna, dentro da Grécia, vai gerar um grande enfraquecimento, e mesmo com a vitória, né, inicial dos espartanos e depois a cidade de Tebas, a gente vai ter, de maneira geral, um enfraquecimento do território, ocasionando e facilitando a dominação macedônia com o rei Filipe II. E isso nos levaria para o item D, né? A Guerra do Peloponeso provoca o enfraquecimento dos gregos e possibilita a dominação da Macedônia. Correto? Bom, a gente fica por aqui no comentário, né, de abrangência com relação à prova de História da US 2024.1. E desejamos sucesso a todos e uma excelente noite. Muito obrigado.